Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Clareira, um podcast sobre arte e criatividade da Seiva. Eu sou Daniel Lameira e hoje a gente vai receber Marlon Amaro. O Marlon é um jovem artista, um pintor de Niterói, que eu conheci há alguns anos e fiquei muito impressionado com suas obras. Ele pinta um misto de cenas cotidianas com uma coisa mais simbólica, uma pitada de surrealismo, cores impressionantes nas telas dele. As imagens que ele cria são baseadas em uma pesquisa muito bonita, também com acervo de fotografia de familiares e uma ligação íntima com memória e a construção do sujeito. Eu vou ler um trecho de um texto que ele escreveu que eu achei bonito. Entre o passado, o presente e o futuro, opera algo a que damos o nome de memória. Trabalhador incessante que faz algo como intercâmbio entre aquilo que se viu, aquilo que se vê e aquilo que se almeja enxergar. Para além de uma caixa impenetrável e rígida, a memória é a matéria-prima dos mundos, de afirmações de existência e de outros possíveis. Bonito, né? Vamos lá ouvir o Marlon. Marlon Amaro, bem-vindo. Obrigado, Dani. Marlon, quero conversar sobre bastante coisa aí contigo, mas começando por como você tá. Queria que as pessoas entendessem como você tá se sentindo hoje, assim. Hoje não exatamente no dia atual, né, mas o seu momento de carreira, assim, sabe? Eu atualmente tenho me sentido muito bem, assim, com minha carreira, né, porque nos últimos 2 anos eu tinha meio que dado uma pausa nela, assim, não tava dando muita importância pra ela, assim. Tava resolvendo outras questões da minha vida. E acabou que isso me trouxe um hiato, assim, né? E agora eu voltei a trabalhar mesmo, a pensar nas conexões que a gente faz nesse caminho, tal. E as coisas estão fluindo, né? Então, eu tô muito feliz. Especialmente hoje, eu estou muito feliz. Que maravilha. Por causa de notícias, então eu tô muito bem. Boa. E eu queria te perguntar, você falou que tirou esse ato, como que funciona a sua rotina de criação, assim? Você pinta todos os dias? Você tem um lugar que você vai? Nos últimos 3 anos, meu ateliê tem sido na minha casa. Então, tipo, a minha rotina é, eu acordo, me tranco no ateliê e aí, às vezes, assim, eu sempre trabalho, não necessariamente botando a mão na massa, né, mas às vezes olhando. Eu acho que boa parte do meu trabalho também é isso, né, ficar olhando alguma coisa. Nem que seja ficar olhando da janela o céu, assim, mas eu acho que isso faz parte do meu fazer, assim. E eu pinto todo dia, então todo dia eu tô lá fazendo alguma coisinha, passando raiva às vezes, mas sempre lá mexendo em alguma coisa. E até no hiato eu trabalhava, só que eu só não pensava na minha carreira. Tipo, eu fiquei 2 anos sem vender nada, sem participar de nada. Fiquei no meu canto, assim, fazendo as minhas coisas, no meu tempo. Agora que eu tô, assim, participando de coisa, voltando para essa coisa do mercado. E é por isso que as coisas voltaram a andar, porque eu voltei a me inserir nas coisas, né? Colocar energia nisso. Boa, vou querer falar de mercado já, mas você falou esse olhar pela janela, olhar pro céu. Eu acho isso muito interessante. E tem um livro legal que eu li recentemente, que eu não vou lembrar o nome agora. Ele destaca, assim, ele tenta mostrar como cada artista é do Will Gompertz, como cada artista olha, assim. Então ele faz uma análise de artistas famosos, assim, gringos, etc., para a gente tentar entender o que eles estavam olhando, né, antes de pintar. Eu queria que você falasse disso, assim, quando você está olhando, o que você está olhando, sabe? Porque olhar para a mesma coisa dá para ver coisas diferentes, né? Primeiro assim, depois me envia o nome desse livro que eu quero ler. Boa. Fiquei curioso. Como os artistas veem o mundo, chama assim. Vou caçar na Amazon já. Então, eu acho que o meu olhar para as coisas, acho que para qualquer coisa, eu acho que é muito, talvez o mesmo olhar, assim. Mas a questão é que eu sempre busco em alguma coisa uma conexão. E essa conexão é uma conexão com alguma coisa em mim, assim. E essa conexão geralmente é a partir de alguma coisa sentimental, assim. Alguma coisa emocional. Então, dependendo de como eu tô, aquela coisa vai me atingir de algum jeito, né? Eu gosto muito de olhar pro céu, porque eu gosto de ficar pensando sobre a passagem do tempo mesmo, assim. De como as coisas estão sempre em movimento e como você parado ou não, a vida tá andando, né? E eu admiro muito isso, por isso que eu fico olhando pro céu, porque eu gosto de ver como no decorrer do dia ele se transforma. Então eu adoro ver essa transformação, assim, que às vezes é uma coisa banal, assim. Às vezes, é só uma nuvem passando, assim. Às vezes é só, sei lá,
um entardecer, mas que dentro desse momento tem uma eternidade assim linda, e isso me atinge de um jeito muito especial assim. E aí é por isso que eu gosto de ficar admirando o céu. Isso que você falou, assim, de você sentir essa conexão quando você tá olhando alguma coisa, né? Você sente que, sei lá, eu vi uma entrevista sua que você falou que em 2018 você começou a se ver mais como artista. Se abrir para essa sensibilidade, acho que é um movimento que o artista passa, assim, que também se abre para uma sensibilidade, às vezes, que machuca também, né? Que você começa a sentir bastante. Queria entender esse seu movimento, assim, sabe? Se você sempre sentiu que estava aberto ou se foi um ganho de consciência sobre essa conexão que você cria com as coisas. Eu acho que foi um ganho de consciência, assim, porque eu acho que eu sempre estive ligado às artes, assim. Eu só não sabia nomear isso, né? Então, tipo, porque desde criança, assim, aquele clichê, desde criança eu desenho. Mas no meu caso é real, assim, porque quando eu era criança, lá nos anos 90, minha família não tinha muito dinheiro para comprar os brinquedos que eu via na televisão, né? Então, tipo, a propaganda de brinquedos na época era pesada, né? E tipo, não tinha dinheiro para comprar esses brinquedos. Então eu desenhava eles. Eu desenhava, recortava e ficava brincando de bonequinho, criando as minhas histórias. Mas isso eu não nomeava como arte. A coisa só existia, né? Porque era por uma necessidade. Eu queria realizar aquela necessidade de ter os bonequinhos para eu brincar. Então eu recortava eles e brincava. Com o tempo essa coisa foi me acompanhando, assim, porque veio as animações japonesas e todo mundo era fã. Eu era muito fã de Dragon Ball. Então eu desenhava os bonecos de Dragon Ball. Eu sofria muito bullying na escola e graças a desenhar para os outros eu começava a fazer amizade com as pessoas, que eles pediam desenho e eu dava o desenho. E acabou que isso foi virando parte do meu dia a dia sem eu saber, assim. E acabou que desenhar era o jeito que eu me colocava no mundo, que eu sabia expressar alguma coisa, porque hoje eu sou falante, mas levou muitos anos até eu ser falante, porque eu era uma pessoa calada. E aí eu falava através do desenho. E aí, como eu também não tinha muita referência na família e no meu entorno, assim, do que é ser artista, do que é desenhar, então eu não sabia o que era ser artista. E aí, por isso que eu falo que eu tive que aceitar que eu era artista, porque na faculdade eu conheci o que é ser artista, né? E achava que não era pra mim, assim. E eu achei que então eu poderia ser professor. E ao invés de eu ser artista, eu poderia formar artistas. Mas aí chegou o momento que eu percebi que, tipo, eu era artista. Não tinha como eu renegar isso, assim. Porque criar e produzir coisas era muito maior que qualquer necessidade da minha vida, assim. Eu poderia abrir mão de tudo, assim, literalmente tudo. Eu só preciso criar coisa. Então, eu vivo falando até pros meus amigos que ser artista é quase uma maldição, assim, pra mim. Porque eu não escolho parar. Eu não escolho assim, eu quero parar, eu quero tirar férias, hoje eu não quero fazer nada, porque não tem como. Se eu viajo, eu sou afetado por outras coisas e eu já fico com vontade de voltar para casa e me enfurnar no ateliê. Se eu tô triste, eu trabalho, se eu tô feliz, eu trabalho, se eu tô alegre, eu trabalho. Então, é uma coisa que me persegue e é maior que eu, então eu só tive que aceitar. Mas a partir do entendimento do que é ser artista, né? Que é algo que está distante da grande maioria da população brasileira, assim, né? Eu lembro de crescer e artista é isso, artista era o cara que tava na novela, assim, né? Artista era algo que... Mas tava muito longe, assim, tipo, da realidade de todo mundo, assim, né? Mais perto era alguém que ia numa TV e que namorou alguém que, sei lá, morava no bairro, né? Tipo, aquelas coisas bem distantes. Ou alguém da música, né? Acho que a música sempre foi mais clara, assim, de você perceber, ele é artista, né? Porque faz música, nanana, se apresenta, as pessoas cantam o que você faz, né? As pessoas se importam com o que você faz, assim. Sim. E acaba que tem orgulho, olha, ele é músico. Mas mesmo o músico, você tem o orgulho do outro, assim, né? E que também acho que, sei lá, pelo menos no crescer, tinha muito essa coisa dos professores, né? O professor de violão, não sei o quê. Mas era sempre alguém que raramente era um exemplo a ser seguido, sei lá, no dia a dia, assim, né? Porque você é ensinado pela família a ir trabalhar, né? Ganhar o dia a dia, né? Não é uma possibilidade na cabeça da maioria das pessoas. Eu acho que para além de tudo, o artista sempre é meio estranhão, assim, né? Sempre tem uma coisa meio outsider, assim. Porque imagina, você tá conversando com seus amigos e fala assim, olha, vocês já repararam como a nuvem forma não sei o quê, nananã? A pessoa vai olhar pra você e vai falar, meu amigo, tô vendo nada, você é doido, né? Tá doidão, cara?
Aí acaba que você, tipo, vira o estranhão, então. E sem contar que é isso, né, também. O senso comum tem muito na cabeça de que, tipo, trabalho é você realizar o sonho dos outros, assim, né? É você estar em um outro lugar. Se você não tá nesse lugar, você não tá trabalhando. Aqui em casa, Aham. levou um tempo para as pessoas verem que eu trabalho, né? E aí é doido, assim, ver essa coisa do senso comum, assim, do que é trabalho, né? Se você não tá lá Batendo ponto ali. batendo ponto, né, trocando sua vida por uma outra coisa, você não tá trabalhando, você tá se divertindo. Meu trabalho é divertido às vezes, mas na maior parte do tempo não é divertido. É dolorido, é solitário, né? Eu tenho pesadelo quando eu não consigo resolver uma coisa. Dá vontade de quebrar tudo, botar fogo na casa. Então, tipo, não é fácil. Não sei até se não tem uma sabedoria, sei lá, dos pais, dos avós, no sentido de saber que, inconscientemente, às vezes não sei, mas que o artista vive essa entrega que muitas vezes é dolorida, assim, né? E até tentar proteger, né, disso, assim, né? É. Mas sabe o que é legal? Por exemplo, na minha família, até um tempo atrás, eu era o estranhão, né? Todo mundo ficava, tá bom. Por que você não faz o concurso também, né? Mas aí depois que as coisas começaram a acontecer assim na minha vida, eu comecei a fazer coisas internacionais, aparecer na televisão, essas coisas. A família entendeu o ponto, entendeu? E todo mundo que não entendia que o que eu faço é trabalho, hoje entende. E eu acho que é isso, assim, é questão também, às vezes, de referência, né? A gente não tem um referencial, assim, próximo. Então, isso cria esses preconceitos. E hoje, assim, graças a essa aceitação, eu vivo falando que agora existe na minha família outros caminhos, assim. Eu sempre tento, com os meus sobrinhos, que são as crianças mais próximas de mim, a ser o tio artista que, ó, toma esse caderninho, toma esse desenho, ó, vamos pintar uma tela, sabe? Fazer essas coisas, levar para exposição, porque eu acho importante, principalmente para minha família, que é majoritariamente negra, criar essa outra possibilidade de futuro, assim. Tipo, olha, existem todos esses caminhos, mais esses, né? Que tipo, ó, não é só tipo, seja artista, não é. Você pode também, se quiser. E eu acho isso muito importante. Total. E eu vivo também numa outra entrevista você falando que acho que na faculdade não tinha outras pessoas pretas lá, cursando o curso que você tava, né? Quando eu entrei para pintura na EBA em 2013, eu era o único aluno negro do ateliê. Depois que apareceram outros, assim. E isso, pra mim, por um tempo foi muito violento, assim, né? Porque, primeiro, todo professor fazia a mesma piada. Ah, já falaram que você é parecido com o Basquiat? E eu ficava, o único pintor negro que você tem referência, né? Massa. E aí isso pra mim era muito violento. Tipo, na época eu nem conhecia Basquiat, mas só de alguém falar que eu pareço uma outra pessoa, eu já ficava chateado, assim, porque, tipo, eu acho isso muito violento, assim. E também você sentiu uma expectativa na sua criação, por você ser negro, assim, nesse momento? Então, eu senti isso boa parte da minha vida, assim. Mas isso, assim, em sentidos diferentes. Eu, quando era mais novo, eu sempre fui muito influenciado pelo desenho cartoon. Então, eu fazia meus bonecos coloridos. Eles eram rosa, era verde, era roxo. Eu não tava fazendo uma pessoa, né? Tava fazendo um personagemzinho, assim, engraçadinho e tal. E todo mundo vivia falando, ah, por que você não faz ele negro? Por que você não faz ele pretinho? Nananã. E eu ficava, poxa, deixa eu fazer o que eu quero. E aí eu fui acessando outras coisas durante a vida, essas pessoas continuaram existindo, né? Ah, você faz muita coisa que parece coisa japonesa, você tem que pensar mais na América Latina. Bacana. Aí quando eu entrei pra faculdade, ah, por que você não pinta pessoas negras? E eu inclusive passei por uma cena muito violenta no Parque Lage, que numa das apresentações do curso que eu fazia, um aluno branco falou pra mim. Na época eu tinha uma pesquisa chamada Memorabilia, que eu pintava famílias brancas disfuncionais. E aí eu tô apresentando esse trabalho lá, dessa série, aí um aluno branco do meu curso lá falou pra mim, no meio da sala assim, por que você não pinta sua gente? Todo mundo ficou, Aí teve uma puta de uma discussão na sala e tal. E aí depois ele veio falar comigo o que era minha gente, né? Que era ele mostrando assim, eu fui na exposição aqui em Veneza e tinha esse artista angolano, olha só, ele pinta só a gente, aí, né, pessoas pretas e tal. E aí eu fiquei chocado. E isso, inclusive, assim, é uma questão na minha vida, assim, eu sempre fiquei pensando, eu sempre fui meio teimoso, assim, eu nunca quis fazer coisas obrigado, assim, né? Tipo, pelo menos as coisas que são preciosas pra mim. Uma coisa assim, eu preciso trabalhar numa outra coisa pra alguém. Beleza, eu faço o que
tem que fazer. Mas as coisas preciosas pra mim, né, as coisas que eu crio e tal, eu não gosto que elas estejam à mercê do desígnio de outra pessoa, assim, né? E aí, então eu sempre, nesse lugar, eu sempre briguei pra ter minha autonomia. Então, depois desse episódio no Parque Lage, enquanto eu estava fazendo essa série, eu comecei a ter consciência do que significava ser uma pessoa negra. Então, paralelamente, eu estava pintando uma outra coisa, que era essa investigação do que é ser uma pessoa negra. Eu comecei a ter consciência das situações que eu vivi, né? Então, eu estava fazendo uma coisa paralela à Memorabilia, que era a Diorama. E aí, quando teve esse episódio lá, eu já fiquei assim, poxa, porque eu já tava muito fora da Memorabilia. Ela já tinha dado o que tinha que dar, sabe? Já não queria mais fazer ela. E aí, depois desse episódio, eu fiquei com medo de mostrar o que eu tava fazendo novo, com medo de que aquela pessoa achasse que eu ouvi ela, sabe? E era tudo menos isso. E pelo contrário, assim, me fez segurar mais ainda o que eu tava fazendo. Mas até que chegou um dia que eu fiquei assim, ah, cara, problema dele, tipo, isso não é por causa dele. E aí eu fui lá e alfinetei ele. Que legal. E aí assumi esse outro trabalho, assim. Você falar de desenhos e das suas influências é muito legal, assim, porque eu comecei a consumir sua arte sem referência nenhuma de quem, né, você era ou quais eram as suas referências. E eu acho muito divertido fazer essa arqueologia das cores, do fundo, de descobrindo, assim, aos poucos, da onde vem cada... Claro que a gente não tem acesso ao, né, a todo, assim, né, mas só essas pistas, assim, que os outros artistas vão dando, acho que é muito, muito legal de perceber. Eu queria resgatar, então, esse caminho, porque você faz faculdade de pintura e você faz um curso de desenho também antes, não faz? Você teve um momento de coragem ali de fazer isso também, né? Porque eu acho que muita gente, inclusive, sei lá, a Giovana mesmo, que é minha esposa, ou outras pessoas, tem essa vontade de ir para desenho, mas acaba indo para design ou para coisas relacionadas que tem ali uma segurança maior. Mas como que foi essa sua decisão de dar esses passos? Jovem, assim, né? Eu acho que não foi uma escolha, assim, né? Eu sempre tive envolvido com aulas, assim. A primeira vez que eu criei coisa, assim, de verdade foi quando eu comecei a fazer grafite. E graças a fazer grafite, o jeito que eu ganhava dinheiro mais jovem era dar oficinas de grafite. Então eu sempre gostei dessa coisa do público, de você... essa troca, né, com as pessoas. E aí, graças ao grafite também, conhecendo outros grafiteiros mais velhos, eles falavam, cara, dá pra você fazer licenciatura, né, em artes, e aí ser professor. E aí que chegou essa coisa da faculdade, né, assim. E aí quando chegou na época do vestibular, eu só tinha duas opções: fazer licenciatura em artes, para ser professor de artes, ou seguir um desejo interno que era fazer faculdade de filosofia, porque filosofia foi a coisa que mudou a minha vida no ensino médio, assim. Tipo, olha, eu posso refletir sobre o mundo, que massa. Porque até então isso não existia, né? Então meu coração estava dividido nas duas, e quando eu prestei o vestibular, eu passei em duas universidades. Eu passei na Federal Fluminense, aqui de Niterói, para filosofia, e na UFRJ para licenciatura em desenho técnico. E aí a sorte de Deus foi que o resultado da UFRJ saiu primeiro. Então eu fui pra lá. Porque se a UF tivesse saído primeiro, eu teria ido pra UF. Teria abandonado com certeza filosofia, porque não dá. E aí fui pra UFRJ. Então, tipo, não foi uma escolha pensando em dinheiro, assim. Foi uma coisa pensando em, cara, o que eu gostaria de fazer pro resto da vida, assim. E assim também, tem que levar em consideração que eu não tinha muita referência. Então, eu acho que se eu tivesse referência, talvez eu fosse pro design, fosse pra uma produção cultural, fosse pra alguma outra coisa. Mas eu não tinha referência mesmo. E você passa pra pintura lá dentro mesmo. Eu passo pra pintura lá dentro porque, assim, eu era muito perdido. E quando eu entrei pra faculdade, eu entrei pra desenho técnico, que não tem nada a ver com o que eu gosto. Ficar estudando sólidos não tem nada a ver, assim. Era uma tristeza, porque todo dia que eu ia pra lá parecia que eu morria um pouco, assim. E aí eu descobri que tinha como fazer provas internas pra você mudar de curso. E aí eu pensei, vou... Aí eu conheci, graças à própria universidade, assim, você poder puxar matérias de outros cursos. Aí eu puxei algumas aulas de pintura. E aí que eu conheci, assim, o que é ser artista mesmo, o que é estar nesse processo de criação, e que você poderia estar num curso que você poderia só criar, assim. Isso, assim, é o que eu pensava, né? Deve ter sido um momento marcante, assim. Foi muito marcante. E aí, desde que eu descobri isso, eu pensei, eu vou pra lá. E aí eu fui. E aí foi um divisor de águas, assim. Mas é isso, assim, nunca fui pensando em dinheiro. Até hoje, assim, as coisas que eu faço, eu nunca penso em... É sempre, o que vai me fazer feliz, assim. E aí o dinheiro a gente vê depois. É meio doido, mas é o meu jeito, assim. Mas tem funcionado. Tem funcionado.
Na faculdade, assim, eu fico muito curioso, porque você tem uma pintura com uma técnica que eu acho muito interessante e cuidadosa, assim, né? Dá pra ver que é alguém que estudou técnica de pintura. Como você, eu não sei se dá pra fazer isso, sabe? Mas o peso desse desenvolvimento de técnica e o desenvolvimento enquanto visão interior, sabe? Do que você quer fazer com essa técnica. Eu queria que você falasse sobre essas duas. Isso é uma coisa que foi do dia pra noite, assim, né? Acho que o grande exemplo é que, tipo, quando eu entrei pra pintura, eu não sabia que amarelo e azul dava verde. Tipo, não sabia. Eu não sabia fazer cor, eu não sabia que você poderia misturar os pigmentos e surgir uma nova cor. Eu, por muitos anos na pintura, eu tinha uma colinha, assim, um papel que tinha as cores, assim, ó, isso dá isso. E eu sempre olhava. Até 2020 eu fazia isso, olhava assim, pô, como é que se faz marrom mesmo, sabe? Então, o meu processo de desenvolvimento técnico foi com muito esforço e assim, eu não aprendi o que eu sei na faculdade. A faculdade foi um grande guarda-chuva que me deu um espaço para fazer coisas, mas o que eu sei, eu aprendi depois, porque eu aprendi assim, tendo muita fome, aprendi tentando entender as coisas, porque eu realmente não sabia nada, assim, nada. Minha vivência era outra, eu não conhecia artista. Tipo, o único artista que eu conhecia visual era Da Vinci, mesmo assim só a Mona Lisa. E mesmo assim só porque essa imagem tá estampada em tudo que é canto. Então, tipo, não sabia que ele era renascentista, não sabia de nada dele. Então, descobrindo, nunca tinha ido no museu. A coisa que me transformou muito também foi pisar no museu. Quando eu fui no Museu Nacional de Belas Artes aqui no Rio, nossa, eu fiquei chocado, porque eu fiquei, um ser humano fez isso. E até hoje eu carrego em mim o meu primeiro olhar que eu tive para uma obra de arte assim, desse jeito, acadêmica, tá comigo até hoje, porque o jeito que eu me emocionei vendo aquilo, o jeito que aquilo me impactou, até hoje eu fico tentando emular isso, assim. Óbvio, assim, do meu jeito e tal. E por muito tempo eu queria chegar ali. Por muito tempo isso foi o meu motor, assim, a minha gasolina de tipo, não, eu preciso aprender como se faz isso. E a faculdade não me dava isso. Como é que eu fazia? Eu vivia indo pro museu, vivia tentando memorizar coisas. Ah, é assim, é assado. Criando perguntas para mim mesmo. Será que é assim? Será que é assado? E testava. Formulava pergunta, testava. Formulava pergunta, testava. E nesse processo eu entendi que a gente tem uma biblioteca visual, assim. Que às vezes essas soluções funcionam para certas imagens e outras não. Quando eu entendi isso, eu fiquei mais viciado ainda em testar coisa. Porque eu achava que era o jeito que eu poderia traduzir as coisas, assim. Então, eu ia pra internet, ficava enchendo o saco de gringo, assim, perguntava coisa, ficava olhando tudo que eles postavam, ficava tentando entender o que ele estava fazendo. E, assim, eu não entendia muito a língua deles, né? Então sempre era o visual, sempre tentando ver o que a mão dele tá fazendo. Aí eu comecei a perceber, tipo, como eu não entendi o que ele estava falando, então eu tinha que tentar entender pelo olho. Então eu ficava prestando atenção na força que ele botava, no movimento que ele fazia e o que isso resultava. Então a minha técnica é muito disso, assim, de ver coisa e tentar entender como aquilo funciona e testar. Então, tipo, graças a isso, eu sou um artista que vive se colocando em situação que tenta renovar as coisas, assim. Eu não gosto de repetir processos, eu não gosto de ficar no mesmo lugar, assim. Eu sempre preciso estar testando coisa. E eu não faço projeto, assim. Toda pintura que eu faço, ela não tem projeto. Ela tem um sentimento, assim, eu queria que ela fosse assim. Mas esse assim é o sentimento dela e não a cara dela. A cara dela eu descubro ali fazendo, vendo se uma cor funciona com a outra e indo muito pelo feeling e não muito pela razão, assim. Porque eu gosto dessa surpresa. Vou pedir uma licencinha nesse papo e falar que se você é artista, amador ou experiente, eu dei uma dica imperdível. Como Ser Artista é o último livro da Seiva, escrito por Jerry Saltz, crítico de arte vencedor do Pulitzer e uma das vozes mais respeitadas no mundo da arte hoje. Nesse livro ele oferece um manual sobre como transformar a inspiração em ação, evitando que a dúvida paralise seu processo criativo. Ele dava muitas dicas sobre como ser artista mesmo para jovens ou como se manter inspirado para artistas que ele já dialogava assim, né, em museus, como curador. E ele juntou essas dicas em um livrinho com artes curadas por ele, com exercícios e é assim perfeito para quem quer aproveitar
melhora o seu material interno e os materiais físicos para criar algo que te represente e encontrar uma alegria, uma diversão no ato de criar. Já está disponível nas livrarias, só procurar onde você preferir. E eu recomendo demais, depois conta pra gente se você gostou. Leva a gente nesse caminho pra você criar uma obra assim que você começou aí de, eu queria criar alguma coisa com esse sentimento. Tenta explicar pra quem tá ouvindo assim o seu passo a passo de... Tá, por exemplo, tem essa aqui atrás. Eu gosto muito de ver imagem, né? Tipo, é o meu hobby. Que inclusive é um hobby bem autodestrutivo, porque graças a isso eu preciso usar óculos. Mas é um hobby e eu adoro ver imagem vintage, adoro ver imagem preta e branca. De qualquer coisa, assim, de qualquer parte do mundo, de qualquer situação. Imagens analógicas, eu adoro. Eu coleciono álbuns de família que eu compro nessas feirinhas, assim, de rua, porque eu acho que a imagem analógica, ela tem uma estranheza que me afeta de um jeito, assim. Estranheza, assim, por causa do próprio tempo que ela tem, né? A estranheza dela de ser uma coisa que não fui eu que tirei, não é minha família, então sempre é uma coisa estranha. Eu gosto muito desse preto e branco também, essas coisas me causam alguma coisa, assim. E essa imagem aqui de trás, a imagem original, era um policial negro e um homem branco dividindo uma bacia e era uma propaganda estadunidense sobre segregação racial no sul lá dos Estados Unidos. E os dois estavam sorridentes, era uma propaganda. E aí eu salvei essa imagem, sei lá, em 2019, assim. E agora eu trabalhei nela, assim. Eu fiquei pensando muito, assim, por que essas pessoas sorriem, né? Por que parece que eles emulam uma certa normalidade ou uma possível reconciliação, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso. Então, por essa imagem me afetar, eu quis trabalhar com ela, assim. E ela é preta e branca, ela é completamente diferente do que é aqui, né? Porque o que me fez me interessar por ela foi justamente essa tensão desses dois sujeitos com essa bacia. Eu subverti essa coisa dessa possível conciliação, né? Porque são dois opostos que não partem do mesmo lugar. Tipo, a única coisa em comum é que todos eles dividem um espaço em comum, mas eles não são iguais. Então, não existe esse sorriso, né? Ou pelo menos agora não deveria existir esse sorriso. Eu sou o tipo de pessoa que acredita na conciliação. Se eu não acreditasse na conciliação, sei lá, eu seria um terrorista, alguma coisa assim, porque se eu não acreditasse nesse futuro, assim. Mas eu acredito que as coisas a gente possa viver em harmonia ainda, os opostos, né? E aí nesse trabalho eu pensei muito sobre essa coisa, de como a gente divide o mesmo espaço. E o título dessa obra é justamente isso, esqueci o título agora. Muito bom. Enfim, e aí eu reorganizei a imagem toda para criar essa tensão entre esses dois sujeitos e fugir do retrato nessa. Eu não queria que parecesse essas pessoas, então eu só queria que fosse essa tensão racial ali, né? Mas eu despersonifiquei um pouco esse homem negro para ele ter uma cara meio genérica e o homem branco eu fiz ele com uma cabeça enorme, assim, Sim. como se fosse o ego, assim, talvez, sabe? Quando você tá inflado, assim. E aí, graças a isso, eu fiz essa outra pintura menorzinha aqui, que é só um homem branco com a cabeça inflada também. E eu gosto de como a cor no meu trabalho é uma relação emocional, assim. Porque a imagem era preta e branca, mas a cor é toda minha, assim. E eu fico pensando, e se fosse assim, se fosse assado? E graças a essa troca que eu tenho com a pintura, de fazer, olhar e ficar, ouvir as vozes da cabeça, né? Não, vai laranja. Aí faz o laranja. Aí se ficar ruim, eu apago. Então, o meu trabalho sempre é essa troca com a imagem, né? Nunca é uma coisa estritamente unilateral. Eu quero que seja assim, pronto. Não. Tipo, eu fico... E aí, tela, você quer ser assim? Aí ela fala sim ou não. E aí a gente vive fazendo essa disputa de força, assim, entre o que eu quero e o que ela quer. Era isso mesmo que eu ia te perguntar, que você respondeu assim, mas é durante o processo que essas coisas vão aparecendo. Enquanto você tá pintando, que essas questões, essas vozes na sua cabeça vão aparecendo. Sim, sim. E às vezes elas fazem ir para um outro lugar. Tipo, sei lá, eu tenho um bom exemplo disso. Eu tenho um trabalho que eu tinha cismado com uma imagem de uma mulher que ela estava numa pedra muito alta que na fotografia ela estava nessa pedra alta, quase como se fosse num penhasco assim, fazendo uma pose, assim, aquela pose clássica de fotografia,
com a mão na cintura, assim, ela tava com traje de banho, e aí ao fundo dava pra ver a orla da praia, né? Assim, tava um dia bonito e tal. E eu gostei muito dessa foto. E assim, a fotografia, ela é só um início de trabalho, porque eu não pinto a fotografia. A fotografia, ela só é um jeito pra criar um start, assim, de um sentimento. Porque, por exemplo, essa imagem dessa mulher era uma mulher branca e eu mudei, eu fiz uma mulher negra, então criei outras tensões. E eu tinha cismado com essa imagem, porque eu tenho um certo fascínio por monumentos. E é um fascínio dentro de um fascínio. Eu adoro monumentos. E sempre que eu vejo alguém perto de um penhasco, eu lembro de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era aquelas esculturas imensas na Grécia, que ficava nesses penhascos que davam para o mar. E aí sempre que eu vejo alguém num penhasco, numa pedra, minha cabeça já me traz para esse lugar. E aí eu já fico, adorei a imagem. E aí essa moça, eu queria fazer assim, queria que ela fosse um monumento também, como se ela tivesse também nesse penhasco de frente para o mar e tal. Só que não estava dando certo, eu não estava conseguindo acertar, não estava virando uma imagem legal, não estava legal. E isso só me causava raiva, assim, porque o negócio não era uma imagem muito complexa, mas eu não estava conseguindo acertar. E eu tentei, e quando eu desisti da imagem, eu falei assim, eu acho que não vai rolar, vamos deixar isso para um outro momento. E aí quando eu comecei a apagar a pintura, eu comecei a apagar com um spray branco. E eu comecei de cima para baixo, apagando ela. E aí quando chegou assim mais ou menos na cintura dela, eu fiquei assim, eu tô apagando com uma cor branca uma mulher negra. E aí virou o trabalho. Essa silhueta, que só dá para ver da cintura para baixo, as pernas dela, e boa parte da pintura tá apagada de branco. E esse virou o trabalho. A partir do momento que eu desisti dele e destruí, virou outra coisa. Eu nunca teria projetado isso. Mas difícil estar aberto a isso, né? Você tinha parado até, né? Não é que você estava aberto nem durante o processo, assim, né? Você continuou aberto a ser influenciado por aquilo, depois você tinha desistido. É muito... Isso é muito doido, assim, porque eu acho que talvez eu tenha percebido o que eu estava fazendo um pouco antes da cintura, porque senão eu acho que eu teria apagado mais. Acho que lá em cima da pintura eu acho que eu já tinha percebido o que eu estava fazendo. E aí por isso que eu desci mais. Mas de todo jeito eu estava prestando atenção, assim. E essa pintura me ensinou muito isso, de como até quando você desiste dela, ela ainda pode virar uma outra coisa, assim. De qualquer jeito, assim. E aí tá ligado a que as coisas estão abertas a essas transformações também é interessante para mim. Você falou que dava oficina lá de grafite e... Não sei, tô querendo aqui ligar 2 pontos, vou te jogar os dois para você fazer essa ligação aí. O quanto que tem esse fascínio por monumentos, ou mesmo de validar essas referências de desenho animado, de anime, de... Isso, de certa forma, tá no seu trabalho, assim, né? Ou não? E você já deu essas oficinas pro pessoal jovem que tá começando. Você acha que essa dificuldade de aceitar nossas referências não canônicas, sabe? É um ponto que a galera tem dificuldade, assim? Eu acho que sim, acho que a galera tem dificuldade em aceitar. Às vezes não é nem aceitar, é perceber o que te forma, né? Eu, por exemplo, eu demorei um tempo pra diferenciar duas coisas assim. Eu gosto de muita coisa diferente, né? E por muito tempo, pelo meu coração bater forte por essas coisas diferentes, eu queria fazer essas coisas, né? Especificamente em pintura, assim, eu gosto de arte acadêmica, né? Aquela pintura super refinada, nananana. E eu tentei ter essa pintura, mas chegou um momento que eu entendi uma coisa que foi crucial pra mim, que nem sempre o que a gente gosta é o que a gente quer fazer. E quando eu percebi isso, me libertou assim dos meus desejos, assim. Eu consigo separar, mano, eu adoro isso. Então eu consegui apreciar o trabalho de outras pessoas e ter essa pureza de tipo, eu amo o que você faz, mas eu nunca faria porque eu sou diferente, né? Eu quero fazer uma outra coisa. E aí eu pude ir atrás do que eu queria fazer. Eu pude entender, tá, agora que eu sei o que eu não quero fazer, o que eu quero fazer. Tipo, é mais prático saber o que você não quer fazer, porque aí elimina, né? É muito difícil você saber o que você quer fazer, né? Mas começando pelo que você não quer, já é um bom start. Então, eu pude assumir as minhas referências, né? Porque eu acho que eu pude distinguir melhor o que cabe nos momentos, assim. Por exemplo, agora, nessa série que eu tenho feito, cabe mais essa inserção de coisas mais cartunescas. Por exemplo, fazer alguém com uma cabeça gigante, mas meio que ainda realista, um pouco naturalista, mas ao mesmo tempo surrealista, porque tem essa cabeça grande, né?
E às vezes assumir elementos muito gráficos, de nuvenzinha, que parece nuvenzinha do pica-pau, sabe? Eu acho que você ter consciência das suas refs faz você ter mais repertório, né? E poder usar elas no momento que cabe. E você sente uma dificuldade de já saindo de você indo para o outro, assim, né? Indo para o mercado, indo para críticos, acadêmicos. As pessoas tiveram alguma dificuldade de aceitar essas suas referências práticas? Como foi o processo de troca com esse outro, sabe? Quando você foi encontrando o que você quer fazer. Acho que não foi assim tão simples, né? Porque eu acho que são coisas muito diferentes, assim, coexistindo, né? Mas eu acho que o que fez ser menos traumático esse entendimento foi eu entender o que eu estava fazendo. Então, tipo, sempre que eu falo do meu trabalho, eu consigo situar ele, assim. Eu consigo dizer, consigo defender ele, né? Nesse sentido, assim. Essas coisas diferentes fazem sentido naquele contexto. E como eu trabalho muito com séries, então eu acho que pelo conjunto dá para se entender o que eu tenho falado, assim. E eu acho que é graças a pensar nesse conjunto que eu sou mais entendido do que se eu só tivesse 3 trabalhos, assim, ou 10. Porque aí ficaria bem mais complicado, né? Porque, tipo, 10 trabalhos seriam completamente diferentes e, cara, qual é o sentido disso, né? Mas eu acho que como eu sempre penso muito em série, eu acho que vira um contexto. Que depois esse contexto muda quando eu mudo de série, assim, quando uma coisa se esvazia pra mim. Aí eu vou pra outra coisa. E aí também tudo muda todo o tempo. Mas eu acho que isso faz com que eu seja entendido, essa coisa do conjunto. Sim, de uma pesquisa também ali em andamento, que é uma palavra também que também a gente está falando, né, de fora do mundo da arte, as pessoas raramente têm essa percepção do que é uma pesquisa, assim, né? E como que você foi entendendo e como você lê hoje a pesquisa que você faz? Eu acho que eu demorei um tempo para entender também o que era pesquisa, né? Só fazia as coisas, assim. Eu, por muito tempo, ficava fazendo umas figuras meio esquisitas, assim, que eu chamava de monstrinho, assim. Ficava fazendo uns monstrinhos, eram uns seres humanos meio disformes, assim. E essa era a minha pira, assim, era a minha pira. Não gostava que ninguém ficava falando de mim, não. Mas eu tinha uma namorada na época da faculdade que a gente era muito parceiro, assim, que é a Cibele Arcanjo. E a gente era muito parceiro e a gente vivia tendo embates filosóficos assim sobre a arte, né? Mas assim, a gente era completamente diferente assim nos trabalhos, né? A gente só se influenciava nessa coisa de tipo, caramba, que trabalho bom, vou melhorar o meu. Caramba, que trabalho, sabe? A gente tinha essa parceria assim de Aham, ela é uma pintora excelente também, assim, né? O pessoal que ia também procurar acompanhar, uma baita pintura. e aí um influenciava o outro assim, bora, vai ficar pra trás, hein? Vai, vamos trabalhar. E aí ela chegou primeiro que eu numa pesquisa. Ela começou a se envolver com textos na época feminismo radical, que na época para ela fazia sentido, e isso influenciou muito o trabalho dela. E aí era muito bonito ver ela defendendo aquele trabalho para os outros. Ela tinha discurso, ela tinha um porquê, ela tinha um sentido de produzir as coisas que não era só, é porque eu quero, sabe? E eu naquele momento era, é porque eu quero. Não tinha uma pesquisa. Eu tinha uma pira, era uma pira. Eu cismei em fazer esses negócios e pronto. Mas aquilo pra mim não tinha serventia nenhuma pro outro, assim, aquilo era pra mim. E aí essa pesquisa dela fazia sentido para além dela, fazia sentido pro mundo. Olhei pra mim mesmo e falei assim: eu não tenho isso. Eu não sei o que é fazer uma coisa que faça sentido pro mundo. Eu não sei o que é isso. E aí eu comecei como a gente tinha essa parceria de um empurrar o outro assim para frente, eu me senti para trás, né? E a gente sempre teve essa coisa de tipo, não, a gente quer se olhar assim de frente, né? Sem um estar em cima e outro estar embaixo. E aí naquele momento eu fiquei assim, eu fiquei para trás. O que eu preciso fazer para no meu trabalho como artista para eu também falar para o outro? E aí foi muito tempo para eu entender o que eu queria. Aí eu fui eliminando coisas. Eu fiquei assim, tá, eu adoro grupo de pessoas. Comecei a fazer grupo de pessoas e fiquei assim, não é isso. Aí eu pensei, grupo de pessoas, o que é grupo de pessoas? Talvez família. Família é um grupo de pessoas. Aí fui fazer família. Fui fazer a minha. Não gostei, porque eu ainda estava um pouco naquele lugar de fazer pessoas disformes. Aí quando eu vi minha família nesse lugar, eu. Não, não, não. Que isso? Eu tenho uma relação emocional com essas pessoas, eu não posso fazer isso.
E aí eu fui fazer as famílias brancas, porque eu não tenho referencial nenhum emocional com elas, porque não é minha família. E aí surgiu a memorabilia, porque eu entendi coisas, entendendo esses elementos que povoavam a minha imaginação, assim. E aí eu fui entendendo, isso é isso é aquilo, olha, sabe? Uma coisa foi levando outra e eu estruturei uma pesquisa. Mas muito nesse lugar de olhar para dentro e entender por que essas coisas se repetem na minha imaginação. O que significa isso? Quase uma autoanálise mesmo, né? E aí as coisas é assim que eu comecei a entender que a pesquisa às vezes parece ser chata, né? Tipo, mas ela não é um fator limitante, muito pelo contrário. Eu acho que ela é um fator libertador, porque você passa a conhecer a si mesmo, o que povoa a sua imaginação e o que faz sentido você criar para o mundo naquele momento. E tudo bem, assim, tem pessoas que têm a carreira inteira é a mesma pesquisa, que às vezes o que muda é o material tal, mas é a mesma coisa. Não funciona comigo. Eu gosto de sempre estar mudando porque eu sou muito volátil mesmo, assim, então eu aceito essa mudança. Mas tem uma ligação entre elas, né? Acho que uma empurra a outra, assim. Entre seus projetos. Mas às vezes um elemento que significava uma coisa numa série, em outra significa outra, assim. Porque é isso, eu gosto de pensar sobre o deslocamento das coisas, sobre como o entorno de algum sentido prático de alguma coisa, se você expande ele, aquilo se transforma, né? E eu gosto como as coisas se transformam mesmo, assim. De novo, voltando pro céu, as coisas se transformam. E eu sempre fico pensando que, tipo, por mais que o azul do céu, num dia ensolarado, a gente perceba como um dia maravilhoso, um dia feliz, tal, o azul é uma cor fria, o azul é uma cor ligada à tristeza. A noite também é azul, e a noite não traz o mesmo sentimento que o dia ensolarado. É a mesma coisa que deslocada vira uma outra coisa. Que ela não se transforma, né? Eu não acho que ela se transforma. Você só vê uma outra face dela. Então, tipo, eu me interesso muito por isso. E eu acho que a minha pesquisa também é muito nessa coisa, assim, de deslocar o sentido das coisas e ver o que sai. Mas uma coisa que sempre permanece eu gosto que o meu trabalho é minha relação com o mundo. Eu acho que isso sempre vai ser. Tipo, o que o mundo tá me causando agora? Aí vai gerar uma série de trabalhos, que vai ser sobre alguma coisa. Enfim, eu acho que é isso, assim, é uma doideira. Lindo. Maravilhoso. Tava esperando se acabar esse, porque acho que aqui é um fim ótimo dessa transformação que a gente passa. Também vendo a sua arte, que a gente passa internamente, cada um pode passar quando criar a sua, né? E tiver aberto a se entender. Você falou uma coisa também que eu achei interessante, quando você começou a falar de pesquisa, você falou do outro, né? Mas aí depois você foi e voltou, assim, para que é para você se entender, assim, né? Mas é também, acho que, de se entender como parte do todo, né? Como parte de algo maior. Sei lá, hoje eu vejo as suas referências. Eu tava vendo lá o Kerry James Marshall, tava vendo o Liu Xiaodong, que você também falou. Pô, e é legal ver como a gente faz parte desse mundo em transformação aí. Você tá com um trabalho incrível. Parabéns, cara. Mas sabe o que é doido, Dani? Que eu sempre me senti um alienígena, assim, né? Eu nunca me senti pertencente a lugar nenhum, né? Então, é por isso que eu acho que eu levei um tempo pra pensar numa coisa que fizesse sentido pros outros. Porque eu nunca me senti parte de nada, então por que agora eu faria isso? Mas acabou que graças à arte eu me sinto menos alienígena, porque essa troca, né, com as pessoas e pensar numa coisa que também faça sentido para outras pessoas me fizeram ser menos solitário assim nesse lugar. Então, eu acho que nesse sentido ser artista, por mais que seja uma profissão solitária, me fez ser uma pessoa menos solitária. Se conectar com... Doido, lindo. Bom, eu tenho certeza que as pessoas gostaram, não vou nem falar que espero. Quero ter muitas outras conversas com você, gosto muito de você, te admiro como artista, gosto muito de te ouvir também. Poxa, obrigado mesmo. E vamos pra cima. Nada, é uma honra pra mim, saiba disso. Imagina, obrigado por ter vindo. Tamo junto. Bom, é isso. Se você nos acompanha até aqui, eu recomendo dar uma olhada também no nosso perfil no Instagram, explorar os processos criativos de outros artistas incríveis que já passaram aqui pela Clareira. E lembrando que a nossa conversa também continua no Discord da Seiva. Você pode encontrar o link nas nossas redes sociais, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Esse podcast faz parte de um projeto maior chamado Seiva, que a gente está desenvolvendo em várias frentes. Além do podcast, tem livros, cursos, newsletter
E você está mais do que convidado para saber mais sobre isso no nosso site www.seiva.com.br e também entrar no nosso Discord para conversar tanto sobre esse episódio quanto sobre qualquer outro assunto que envolva artes e criatividade. Eu te espero lá.